Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou aqui mais uma vez juntinho de vocês para nós explorarmos e conhecermos mais um conteúdo dessa fantástica disciplina que é a Educação Física. Vamos ver qual é a nossa agenda, qual é a nossa aula de hoje? Muito bem, hoje é a nossa aula 14, dia de revisão e avaliação. E aí, estão preparados para esse momento? Eu já convido todos vocês a pegarem o caderno, a caneta, o lápis, a borracha para fazer as anotações, caso surjam dúvidas aí no decorrer da nossa revisão, tá bom? Então, vem comigo. Muito bem, e a gente inicia aqui a nossa revisão, né, pelo nosso primeiro conteúdo da unidade 2, que foi a respeito do quê? Dos esportes de marca, especificamente a natação. E aí, o que vocês lembram a respeito dessa aula? Então, se vocês não lembram o que é o esporte de marca, vocês vão relembrar agora com o conceito. Vamos lá? Olha só. O esporte de marca, né, é um conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar os resultados registrados em segundos, metros ou quilos. Ou seja, são aquelas modalidades onde, né, o nosso atleta ele tem que alcançar ou ultrapassar uma marca, tá certo? E aí, como exemplo, eu trouxe para vocês a patinação de velocidade, que é uma modalidade que acontece ali nos Jogos Olímpicos de Inverno, tá bom? Nós temos também o atletismo, que vai envolver aí as provas de corrida, de salto, de arremesso, lançamento, dentre outras. Nós temos o remo, o ciclismo, levantamento de peso e, olha só quem aparece para a gente aí, a natação. E outras, tem outros exemplos, tá bom? Então, a natação é um esporte de marca por quê? Porque o que o nosso nadador tem que fazer? Ele tem que alcançar aí a borda da piscina o mais rápido possível, né? Mais do que os seus adversários, tá bom? E para isso, ele vai usar aí uma habilidade, que é o que é a habilidade de nadar. Então, vamos ver o que é nadar? É a capacidade do homem e de outros animais de se deslocar no meio líquido através de movimentos, aí a gente vai falar dos movimentos do braço e das pernas que vão causar aí a propulsão, né, que é justamente o braço e perna fazendo força contra a água para se locomover nesse meio líquido, com ou sem auxílio de um objeto. Normalmente, ali no início, quando nós estamos aprendendo a nadar, a gente faz uso aí de alguns objetos, como os flutuadores, as pranchas, né? Os aquatubos, que são os macarrões, que a gente conhece mais assim, tá? E dependendo do nado também, se não for um nado esportivo, mas um nado que você vai explorar ali o ambiente aquático, você pode fazer uso do pé de pato, do óculos, dentre outros aparelhos e equipamentos. Certinho? Muito bem. Continuando a falar sobre a natação, vocês lembram sobre a história da natação? Então, o ato de nadar, ele já acompanha o homem desde lá do seu aparecimento, do seu surgimento, né? Isso é visto aí em algumas literaturas que aconteceu há 7.000 anos atrás. Ou seja, o homem primitivo ele já fazia uso do nado, o quê? Para se locomover, né, no meio aquático, lógico, para pescar. E lógico que com o tempo, né, esse nado ele significou o quê? Outras formas de o homem avançar aí para conhecer outros lugares, para pesca, para se defender também. Também é um motivo, na verdade, uma habilidade de quê? De salvamento, né? Quando a gente cai ali na água, se a gente não souber nadar, o que acontece? A gente se afoga. Então, essa habilidade ela tem que fazer parte de todo ser humano. E, mais uma vez, digo para vocês, principalmente a gente que mora aqui, rodeada aí pelos nossos rios, é importante a gente aprender a nadar. Caso você ainda não saiba, já procura alguém especializado aí para te ensinar. Tenho certeza que você
vocês vão gostar. Falando um pouquinho mais dessa questão da evolução histórica da natação, vamos ver aí as suas finalidades, né? Dependendo do tempo histórico, a natação ela foi servindo para várias finalidades. A primeira delas é o desenvolvimento das habilidades motoras, né? Nós sabemos que quando a gente está nadando, a gente desenvolve ali a questão da coordenação motora, que é uma valência física, uma habilidade, né? A gente desenvolve o equilíbrio, dentre outras habilidades, tá? Mas a natação, ela também já foi utilizada, né? Já foi usada como uso militar e tático. Ali eles se preparavam, os treinamentos, tá certo? Também tem como finalidade a questão do salvamento e segurança, que eu já falei para vocês. Hoje, a natação também é utilizada como uma atividade física, pode ser utilizada como lazer e recreação, até chegar aí no esporte e competição, que a gente sabe que hoje a gente não nada somente por lazer, por prazer. Nós temos aí grandes atletas que fazem, né, história, que fizeram e fazem história dentro da natação, tanto aqui do nosso país quanto do mundo inteiro, tá certo? Então, a natação ela passou a ser um esporte de alto rendimento lá nos Jogos Olímpicos de Atenas, certo? Muito bem. Vamos prosseguir. Agora que a gente já relembrou aí as informações básicas da natação, vamos relembrar os estilos de natação. Vocês viram que são 4, né? Vamos ver cada um deles? Então, nós temos aí. O primeiro estilo de nado que nós iremos relembrar é o nado crawl. O que vocês lembram dele? Bom, olha só. Ele é o nado mais rápido que existe entre os 4 estilos, tá? E como é que o atleta ele vai se posicionar? Ele se posiciona em decúbito ventral, ou seja, com o peito para o fundo da piscina e as costas para o alto, né? Lembrando que ele vai ficar na posição horizontal ao nível da água e ele vai executar movimentos circulares com os braços de forma alternada, como vocês estão vendo na nossa animação. E as pernas, elas vão fazer o quê? Movimentos alternados, só que de baixo para cima, tá certo? Lembrando que quando um dos braços está fora da água, o nadador pode virar a cabeça para respirar desse lado, como vocês estão vendo aí, ó, certo? Muito bem, então esse é o nado crawl. Prosseguindo, o nado costa, vocês viram que ele é diferente, assim, a questão do posicionamento do corpo em relação ao nado crawl. O que a gente consegue perceber aí? Que o nosso atleta ele está em decúbito dorsal, ou seja, a costa dele está para o fundo da piscina e o peito para cima, tá? E aí nós temos os mesmos movimentos praticamente dos membros. No caso dos braços, nós temos aí os movimentos circulares, né, de forma alternada, e as pernas também de forma alternada, mas o movimento de cima para baixo ou de baixo para cima, certo? Muito bem, esse é o nosso segundo estilo. Prosseguindo, nós vamos para um outro estilo, que é o nosso nado peito. E aí, o nado peito, a gente já consegue perceber várias diferenças em relação, né, ao nado crawl e ao nado costas. A gente começa aí pelo movimento de braços e pernas, tá bom? Então, vamos lá, para algumas informações do nado peito. Ele é o estilo mais lento, tá? Ele acontece em decúbito ventral, ou seja, o nosso peito está para o fundo da piscina e a nossa costa para o alto, né, para o céu, digamos assim. Os movimentos de braçadas e pernadas têm que ser simultâneos para seus respectivos membros e a cabeça vai quebrar aí a superfície da água a cada ciclo de braçada e pernada. E aí vocês têm 3 formas, né, 3 ângulos diferentes desse tipo de nado. Vocês têm aí o ângulo lateral, que é essa parte de cima, onde dá para vocês perceberem aí o movimento dos braços e das pernas, né, que são parecidos. Os braços fazem o mesmo movimento, assim como as pernas também. Vocês têm uma visão de cima do nado, que é essa que está embaixo, tá bom? Olha só, o movimento da perna faz igual um sapinho, né?
Tanto é que um dos educativos para esse nado é utilizado, né, esse termo. E logo ao lado você consegue ver aí a posição das pernas de uma forma mais clara, né? Esse puxa, encolhe e abre, afasta novamente as pernas. Então esse é o nado peito, lembrem-se, ele é o estilo mais lento, tá? Em seguida, eu venho trazendo para vocês aí o nado borboleta. Observem aí. Olha só, o nado borboleta, ele é bem bonito, né? Mas é bem diferente também. Vocês sabiam que esse nado borboleta, ele é considerado o mais difícil de ser realizado por ser o mais pesado em relação à movimentação do corpo? Olha só, nesse nado há uma exigência maior, né, em relação à força desse nosso nadador para empurrar a água, ao mesmo tempo que ele tem que ter uma flexibilidade para enfrentar a resistência dela, tá? Então, os braços, eles vão ser lançados juntos à frente sobre a água, como vocês estão vendo. Sabe por que nado borboleta? Olha só, porque é tipo uma asa abrindo aí os dois braços juntos, não é mesmo? Então, olha só, os braços eles vão ser levados juntos à frente, enquanto as pernas elas vão realizar movimentos de cima para baixo simultaneamente, como se fosse uma cauda, a cauda de um peixe, a cauda de uma sereia, observem aí. E aí vocês já devem imaginar, né, que as atividades, os exercícios educativos para aprender esse nado, eles vão por partes, começando aí pelo movimento dos braços, depois pelo movimento das pernas, que esse movimento ele é um pouquinho mais difícil, né? Uma vez que nos outros nados a gente já consegue perceber aí o trabalho alternado das pernas, no caso do crawl e do costas, não é mesmo? Muito bem, então esses são os 4 estilos de nado. E vamos continuar falando um pouquinho mais da natação, relembrando os benefícios da natação para o nosso corpo, para a nossa saúde. Vamos lá? Então, o primeiro benefício é que auxilia no controle do peso e na queima de calorias, exercita o corpo sem impacto intenso sobre as articulações. Vai acontecer também a hipertrofia muscular, porque a gente trabalha muito os braços, as pernas ali no nado. Quando vocês tiverem oportunidade, para quem não sabe, né, aprender a nadar, vocês vão ver que no primeiro dia o abdômen de vocês vai ficar tremendo. Por quê? Ali você vai estar aprendendo a respirar, porque a respiração ela ocorre de forma diferente no meio aquático, tá bom? Outro benefício é a melhora da sua postura, vai melhorar a resistência cardiorrespiratória, vai aliviar o estresse e sintomas de ansiedade e depressão. A gente sabe que não só a natação, mas como todas as outras atividades físicas, elas promovem esse alívio, né, do estresse e da ansiedade. Vai trabalhar a memória e a concentração, porque no momento que você está fazendo ali os movimentos da natação, você precisa ter foco. Então, você vai ter que se concentrar para fazer os movimentos de forma correta, tá bom? Esses são apenas alguns dos benefícios. Prosseguindo, na nossa aula, eu apresentei para vocês algumas dicas, né, de como iniciar a prática de natação. Então, olha só, para quem ainda não sabe nadar e quer aprender, a primeira dica que eu dou a vocês, que eu vou relembrar, na verdade, com vocês, é que vocês devem procurar um local seguro para fazer essa prática e um profissional habilitado. Não tem como uma pessoa que não sabe nadar te ensinar a nadar, tá bom? Então, a pessoa tem que ser habilitada. Segunda dica, familiarize-se com a água, é importante. Não é porque você achou a água muito linda, a piscina muito linda, que você vai lá e vai pular de qualquer jeito, não. Tem que se familiarizar, viu? Devagar, principalmente reconhecer o ambiente. Terceira dica, providencie os equipamentos básicos, como touca, roupa, óculos, é importante. A gente precisa ter uma vestimenta adequada. Quarta dica, pratique regularmente e respeite a sua evolução. Nada de ficar se comparando com um colega porque aprendeu mais rápido, evoluiu mais rápido. Não, cada um tem o seu processo,
Tá certo? Então, e isso foi o que nós vimos na nossa aula sobre natação. Espero que vocês tenham gostado. E, eu tenho que trazer mais uma informação para vocês. Vocês lembram lá o tamanho da piscina olímpica? Se não lembram, já anotem aí no caderno de vocês. Ela tem 50 metros de comprimento por 25 metros de largura. Essa piscina ela é dividida em 10 raias, sendo que a primeira e a última raia elas não são utilizadas por conta da turbulência que acontece, né, da batida da água na borda da piscina. Ou seja, são utilizadas somente as 8 raias internas numa competição de natação. Além disso, vocês viram também que nós temos 52 juízes aí para olhar essa prova acontecendo, não é mesmo? Muito bem, alunos, vamos prosseguir agora a nossa revisão, relembrando o nosso conteúdo sobre esportes de precisão. E aí, vocês lembram quais são as características de um esporte de precisão? Na verdade, o que são esses esportes? E lembram dos exemplos olhando para essas imagens? Se não lembram, vamos lá relembrar. Olha só, os esportes de precisão é um conjunto de modalidades que se caracterizam por arremessar ou lançar um objeto, procurando acertar um alvo específico ou a proximidade do objeto arremessado ao alvo. E aí nós temos alguns exemplos, como golfe, sinuca, boliche, tiro esportivo, tiro com arco e flecha, dardos, croquete, curling e bocha. Então, nós temos aí todos esses exemplos, e se a gente for ver um a um, vocês vão perceber que em cada um deles a gente vai ter que mirar num alvo, tá? Ou a gente vai ter que chegar próximo a esse alvo. E aí eu quero voltar aqui com vocês para falar justamente sobre esses 3 esportes. Vocês lembram aí quais são as características deles e como é que a gente reconhece se eles são ou não um esporte de precisão? Se não lembram, vamos lá relembrar as principais características. Então, a primeira, não há confronto direto entre os participantes, certo? Ali no curling, a gente já viu que cada um vai no seu tempo, tá bom? O desempenho do jogador é o que determina a sua vitória. Outra característica, os competidores precisam de uma pontaria precisa ao usar os instrumentos apropriados para cada modalidade, ou uma bola, ou uma pedra de gelo, ou um dardo, tá bom? O jogo deve ter movimentos controlados no manejo do objeto para arremessar, bater ou lançar e acertar o alvo determinado. Então, para eu comentar um pouquinho mais sobre cada um dos esportes que eu trouxe como exemplo, eu vou pedir que vocês acompanhem o vídeo a seguir e daqui a pouquinho a gente volta para comentar mais sobre eles. Muito bem, vocês tiveram a oportunidade aí de rever novamente, né, um trechinho de cada tipo desses esportes que estão aqui representados nas imagens. E vamos relembrar as características de cada um, pelo menos as principais. Então, logo aqui essa que nós temos aqui em cima, qual é mesmo esse esporte?
É o curling, isso mesmo. Esse esporte, ele é realizado ali nos Jogos Olímpicos de Inverno, né? É no gelo, como vocês estão vendo aqui. E com equipamentos nós temos a presença do quê? Da pedra de gelo, que tem essa haste, né, para o nosso atleta segurar e fazer o lançamento. E nós temos uma espécie de vassourinha aqui que serve para direcionar, mudar a velocidade ali dessa nossa pedra de gelo para fazer com que ela chegue ali no alvo. Vocês lembram qual é o alvo? No vídeo deu para ver. Nós temos um círculo maior em azul e nós temos um círculo menor em vermelho. O objetivo principal desse esporte é fazer com que essa pedra de gelo chegue o mais próximo desse alvo, certo? Muito bem. Lá do outro lado, nós temos aí os dardos, né? O jogo de dardo. E o que nós temos ali? Um alvo que dá para vocês verem, bem ali no cantinho. Nós temos um alvo que tem um formato circular. Nós temos aí várias divisões, sendo que no meio nós temos um círculo maior e um menor. E quanto menor o círculo, mais ponto ele vale, não é mesmo? Então, o objetivo principal desse jogo é arremessar esse dardo na mosca, ou seja, no círculo menor, tá bom? Lembrando que dentro do jogo de dardos nós temos várias modalidades, 301, 501 e várias outras formas de jogar o jogo de dardos. Prosseguindo, venho mostrando aqui para vocês o boliche. Esse é fantástico, eu gosto bastante. Então, no boliche, a gente tem o quê? Uma bola, né? Onde nós temos que acertar 10 pinos que estão lá no final de uma pista. E para acertar esses 10 pinos, você tem direito a 2 jogadas. Se você acerta na primeira jogada, derruba ali os 10 pinos, você faz um strike. Agora, se para derrubar os 10 pinos você utiliza as 2 jogadas, você faz o quê? Um spare. Bem legal, né? Muito bem, então já deu para a gente perceber que em todos eles a gente tem que mirar ali em algo, ou no alvo que está no chão ou na parede, ou no alvo ali que são objetos, como é o caso do boliche, que são 10 pinos que estão no final de uma das pistas, certo? Muito bem, agora vamos relembrar ali os benefícios de se praticar os esportes de precisão. Vamos lá? O nosso primeiro benefício é a melhora da atenção, da concentração. Então, você vai montar ali estratégias, né, para acertar os 10 pinos. Você também vai desenvolver as habilidades motoras finas, vai melhorar a sua postura, vai promover a disciplina pessoal, de treinos, né, do estudo de técnicas, de estratégias para que você chegue ali no seu alvo, seja no dardo, seja no golfe, seja no boliche, né, seja também no curling, dentre outras modalidades que estão aí dentro dos esportes de precisão, tá bom? Vai desenvolver a resiliência e a capacidade de lidar com fracassos e sucessos de forma equilibrada, porque nem sempre nós conseguiremos acertar o alvo, né? Olha ali no caso do boliche, você tem direito a 2 jogadas. Pode ser que você consiga acertar em uma, pode ser que você consiga acertar em 2, ou pode ser que você gaste aí as 2 jogadas sem conseguir derrubar os 10 pinos. Assim também como no jogo de dardos. Pode ser que você não consiga acertar na mosca, mas você vai acertar ali em alguma parte desse alvo, tá bom? Prosseguindo, nós vamos ter aí a melhora da capacidade de tomada de decisões, até porque ali na hora do jogo, né, dependendo da estratégia que você estiver utilizando, você está tomando uma decisão para chegar no seu objetivo. Então, isso também é trabalhado durante a prática desses esportes de precisão. E, por fim, nós temos aí o desenvolvimento das habilidades de planejamento e estratégia que eu venho falando para vocês durante esse tempo. Não somente nos esportes de precisão, mas em todos os outros esportes a gente tem essa questão do planejamento e da estratégia para chegar no nosso objetivo final, que no caso aqui é acertar o alvo e fazer pontos, certo?
Muito bem, alunos, essa foi a nossa revisão da segunda unidade. Espero que vocês tenham gostado de assistir e de rever os pontos principais, tanto dos esportes de marca, com a natação, quanto os esportes de precisão, com o curling, jogo de dardos e o boliche. A gente finaliza por aqui e se encontra numa próxima oportunidade.